Quanto ao meu Senhor, teu livro estuda, faz-me o entender, não magoada. Senhor nosso Deus, nos abençoa agora, nesse instante, nos ilumina a mente, que possamos aprender da Tua Palavra, guardar no coração e pôr em prática. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, dentro do curso de hermenêutica, que é o curso da interpretação da Bíblia, usando os princípios que ela mesma ensina e exemplifica, chegamos agora ao capítulo 3. Vamos ver aqui as regras gerais de importância suprema. Talvez haja 20 regras que vamos ver nesse curso. Talvez haja 20 regras. Mas vamos agora ver as 3 mais importantes. As 3 regras mais importantes de todas elas. Esse estudo é uma adaptação de um sermão de David Cloud e nós vamos ver 3 regras. Primeira regra, a regra suprema, é que o sentido literal, o sentido normal, o sentido óbvio das palavras tenha sempre preferência, precedência sobre todos os outros. Não há regra mais importante do que essa. Segunda regra que vamos ver é que a interpretação literal deve ser literal, mas deve se harmonizar com o contexto. Nada também é mais importante do que isso. Contexto é essencial para entendermos o que está sendo comunicado. Como eu já disse, quando um ladrão fala em pó, quando um traficante fala em pó, eu entendo que é heroína ou cocaína. E quando uma senhora de bem, uma senhora honesta fala de pó, eu entendo que é um pó compacto para o rosto. Então, o contexto é que define as palavras. E terceira regra que vamos ver hoje, considerando que a Bíblia nunca contradiz a si mesma, então use as passagens claras e explícitas sobre um assunto para explicar as palavras que não são tão claras nem explícitas, ao invés de fazer o contrário, como as seitas fazem. Então, se há 10 passagens claras, explícitas sobre um assunto, e uma passagem que você está um pouco na dúvida, resolva como é que você entende a passagem que está em dúvida, usando as passagens claras. Então vamos para a primeira regra. A regra que o sentido literal, o óbvio, normal, é que deve ter preferência, precedência sobre todos os outros. E eu vou citar as palavras de D.L. Cooper, que essas palavras são consideradas a regra de ouro, a regra máxima, a regra suprema da interpretação da Bíblia. A regra é a seguinte, vou ler. Quando o sentido simples da Escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Se o que você leu faz sentido, o sentido usual, não procure nenhum outro. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário e primário, a não ser, nos raros casos, em que os fatos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem ou exijam o contrário. Há pelo menos 2 razões que nos obrigam, que nos compelem a um máximo literalismo. Primeiro, a natureza da revelação exige que a linguagem seja simples, clara, para ser entendida literalmente. Senão, não seria revelação. Repetindo, se alguma fala ou escrito é uma revelação, é uma transmissão, é um ensino, é um esclarecimento de um conhecimento, então quem está revelando aquele fato sempre escreve da forma mais clara, simples, natural e fácil de ser entendida. E essa forma é a forma literal óbvia.
Não é nenhuma outra forma que seja complexa, complicada, não natural, senão seria um código secreto, um código complexo, um código enigmático e misterioso. Eu poderia dar milhares de exemplos de revelação honesta e amorosa que fazemos na nossa vida prática e diária. Revelação é transmitir da forma mais exata e fácil um conhecimento. Em todos esses exemplos que eu vou dar, o máximo do literalismo é óbvio, obrigatório, implícito e é a regra. Por exemplo, como é que você dá instrução para a montagem de um brinquedo ou de um equipamento? Você trabalha numa empresa e você está escrevendo a instrução para a montagem de um equipamento. Você vai dar da forma mais óbvia e mais fácil. Como é que você dá a descrição das fronteiras de uma grande fazenda na escritura pública lavrada em um cartório? Novamente, da forma mais natural e óbvia e literal. Se você diz que a propriedade tem forma retangular e o lado esquerdo tem 300 metros e começa num carvalho e termina num marco de pedra, é para ser entendido exatamente isso. Senão haveria contenda se fosse uma linguagem enigmática. Como é que eu escrevi vários livros enquanto fui professor de matemática e de computação, e sempre escrevia, procurava saber a forma mais fácil do meu aluno entender. Então, isso também faz o professor de matemática, de história, de música, de inglês ou de qualquer disciplina. Como é que se dá uma notícia em um jornal? Da forma que seja entendida literalmente, sem precisar um decifrador de código para interpretar aquilo. Como é que se dá a receita de uma comida? Como é que você faz a especificação técnica da construção de uma casa? Se você quer que o piso seja de cerâmica, você diz cerâmica. Se você quer que o piso seja de madeira, você diz madeira e assim por diante. E assim por diante, né? Considere essa notícia de um jornal. A notícia é a seguinte. A manchete é: homem encontrado vivo depois de 2 semanas na floresta. E a notícia completa isso saiu no jornal de Manaus, capital do estado do Amazonas, e a notícia é a seguinte, o que está escrito depois é: um turista de 83 anos, já bastante idoso, foi encontrado vivo na floresta próxima à cidade vizinha de Iranduba ontem, 14 dias depois de ter se perdido do seu grupo numa trilha. Foi bem escrita essa notícia. Agora eu pergunto, como é que você deve entender isso? O homem tem 4 anos ou tem 120 anos? Ora, foi dito que ele tem 83 anos. Qual era a atividade que o homem estava fazendo ali? Ele estava viajando, era um turista. Está dito ali, a interpretação literal. Ele foi encontrado vivo ou morto? Aqui está dito que foi encontrado vivo, não vamos entender de outra maneira. Foi encontrado aonde? Na floresta amazônica, não no deserto. Foi encontrado quanto tempo depois? 14 dias depois ou 2 semanas, e assim por diante. Viu? Então, os bons jornalistas escreveram de um modo que qualquer criança alfabetizada de 8 anos, de 10 anos, entende perfeitamente o que queria ser comunicado. Se o jornalista procura isso, é o esforço do jornalista, é a beleza da profissão do jornalista, é o alvo do jornalista ser claro e preciso e fácil de ser entendido, muito mais é o nosso Deus amoroso. Muito mais é o Deus onisciente, todo-poderoso que nos ama tanto. Deus escreve exatamente o que pensa e pensa exatamente o que fez ser escrito. Deus expressa em palavras na sua Bíblia o que Ele quer que nós entendamos daquela maneira. Deus expressou no sentido normal das suas palavras exatamente o que está na sua mente.
e ele tem na sua mente exatamente o que expressou em suas palavras da Bíblia. Podemos confiar nele e em cada palavra que ele fez escrever para iluminar até os mais simples, ao invés de confundir até os doutores. A Bíblia não é um livro de enigma e de charada, não é um código secreto usado por militares numa guerra ou por bandidos numa comunicação. Então, esse é o primeiro motivo que nos obriga a entendermos que a Bíblia foi escrita para ser entendida literalmente. E o segundo motivo compelente é que aspectos práticos da interpretação exigem que seja interpretada a Bíblia literalmente. Se recusarmos a interpretação literal óbvia, simples e normal, e quisermos partir para algum código ou para algum alegorismo, tanto na notícia, se eu for interpretar que floresta significa o bairro de Ipanema, que 83 anos significa 38, ao contrário, em vez de 83, 38. Então, se eu partir para pensar que a mensagem está escrita em código secreto e tentar decifrar e começar a fazer conjecturas, você pode chegar a qualquer conclusão. Pode interpretar uma receita de bolo como uma receita de fazer bomba atômica. Pode interpretar uma lição de matemática como uma poesia para sua namorada e assim por diante. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos interpretar literalmente. Mas o literalismo não deve ser ridicularizado, porque nós estamos dizendo que quando Jesus diz eu sou a porta, deve ser interpretado como uma porta de madeira, de sucupira, de peroba, de pau d'arco. Isso seria loucura e é ridículo fazer essa acusação ridícula. Queremos dizer por literal aquilo que é normalmente entendido por uma pessoa inteligente e sincera e honesta. E nessa comunicação literal e normal, há lugar para legítimas figuras de linguagem óbvias. Figuras de linguagem tais como hipérbole, símile, parábola, metonímia, e que são evidentes. Não precisamos saber nenhum desses nomes complicados, mas uma pessoa de honestidade e com o mínimo número de neurônios na mente, entende que quando Jesus está dizendo eu sou a porta, ele não está dizendo que é de madeira, mas é a porta para o céu. Da mesma maneira que se eu disser que um cursinho pré-vestibular X é o caminho para a universidade, todo mundo entende que aliás, se eu disser que um cursinho é a porta para a universidade, você imediatamente entende que porta significa o caminho, assim por diante. Então, talvez eu devesse dizer que a interpretação deve ser a mais natural possível. Ela é literal em 99,9% das palavras. Mas nós entendemos imediatamente quando Jesus está usando uma figura de linguagem e geralmente ele mesmo, Jesus Cristo e a Bíblia, ela mesma explica o sentido da parábola ou da hipérbole. Então, quando nós temos uma coisa que os inimigos nossos tentam ridicularizar, tentam dizer que a gente vai pensar que Jesus Cristo é um rochedo igual a pedra da Gávea, ou a pedra do Cristo Redentor, etc., porque ele diz que ele é a rocha, nós é que devemos rir e dizer, olha, ele está querendo dizer aqui uma figura de linguagem, que ele é tão sólido, firme e confiável, infinitamente mais sólido, firme e confiável do que todas essas grandes rochas ou montanhas. Isso é óbvio, até uma criança já alfabetizada entende. Então vamos dar um exemplo de interpretação literal com o legítimo uso de figura de linguagem. Apocalipse 1, 12 e 16 fala de 7 castiçais de ouro
e 7 estrelas. Eu vou ler. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1:12. E 1:16 diz, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, o alegorista 1 pode dizer que os 7 castiçais são os 7 países tais. Se fosse na época de Hitler, um dos alegoristas pagos por Hitler podia dizer que era a Alemanha. E assim por diante. Você estava sendo pago e dizia, inventava essa loucura. Um alegorista de 2, aliás, número 2, pode dizer, não, os 7 castiçais são as denominações A, B, C, D, E, F, G. Né? Outras tolices maiores. Mas pouquíssimos versos depois, a própria Bíblia, no versículo 20, esclarece perfeitamente o que são os 7 castiçais e as 7 estrelas. Versículo 1, Apocalipse 1:20 diz, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, que é a mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Deus nunca deixa a gente no escuro. Ele sempre esclarece, usa a figura de linguagem. Mas procure que, às vezes, no versículo seguinte, no mesmo capítulo, no capítulo seguinte, aquela figura de linguagem é perfeitamente esclarecida. Note como o literalismo óbvio claramente submete às figuras de linguagem óbvias e as que são esclarecidas na própria Bíblia. Se a Bíblia não esclarecesse isso, eu não saberia entender com certeza. Então Deus sabe da minha insignificância e Deus esclareceu. E quando Deus sabe que é tão óbvio que todo ser humano, se for honesto, vai entender, ele nem precisa explicar. Como eu disse, quando Jesus diz, eu sou a porta, nós sabemos que é o caminho, é a maneira de entrar no céu. Exemplo 2. Há inúmeros versos na Bíblia tendo a palavra chifre. Mas ser literalista, óbvio e normal, nesse verso, não é entender que chifre é o apêndice pontiagudo que existe na cabeça de búfalo, de touro, etc. Porque isso é uma figura de linguagem. Se você vai ao dicionário, você vai ver que a palavra hebraica, que tem um número de Strong 07161, e que pode ser pronunciada como Keren, a segunda definição no dicionário é que essa palavra significa força, poder como de um rei ou de um vitorioso exército. Então, quando a Bíblia diz que um rei tem força no seu chifre, não está dizendo que ele tem um apêndice pontiagudo na cabeça. Ele está dizendo que é um rei poderoso em todos os aspectos de governança e aspecto militar. É um rei com poder dado por Deus. Né? Todo idioma tem parte do corpo usada no sentido de qualidade. Por exemplo, quando você diz Isaac Newton foi um grande cérebro, você não está dizendo que ele só era uma massa parecida com uma grande noz, uma grande castanha, então não tinha pé, você não está dizendo isso. Não tinha pé, não tinha braço, você não está dizendo isso. Você está querendo dizer que ele tinha grande inteligência. Viu? Então, olha, cérebro aqui está funcionando, inteligência, e todo mundo entende isso. Quando você diz o lutador tinha garra, você não vai pensar que ele tinha unhas como de leão e de gavião. Mas você vai entender que ele tinha perseverança, tinha persistência, que tinha coragem perseverante.
quando você diz em inglês o, o general tem guts, você não está dizendo que ele tem tripas, mas que ele tem uma coragem que não desiste, uma coragem e perseverança, tem bravura, e assim por diante. Ora, se todo romance, todo jornal, todo livro de história, todo livro sério usa essas figuras de linguagem, nós entendemos imediatamente, isso se enquadra no entendimento normal, que é literal onde deve ser literal, e também é literal quando pega a figura de linguagem, que é a figura óbvia. Exemplo 3. Há inúmeros versos na Bíblia tendo a expressão os olhos do Senhor. Por exemplo, Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E a interpretação literalista óbvia, perfeitamente permitida pelos dicionários, não é que Deus tem trilhões de olhos físicos iguais aos nossos, escondidos em cada parte do universo. Até uma criança entende que quando está dito os olhos do Senhor estão em todo lugar, isso está expressando que Ele está vendo todo lugar do universo, que Ele é onisciente. Não há nada escondido de Deus, não há um centímetro cúbico em todo o universo que não esteja debaixo dos olhos de Deus. Semelhantemente com outras expressões, como o braço do Senhor, que significa onipotência e assim por diante. Então, até agora estamos dizendo que devemos interpretar a Bíblia da maneira normal pela qual entendemos um livro de um historiador, de um romancista e de um jornalista. Um jornalista, um advogado, quando uma pessoa do cartório está descrevendo algo, está descrevendo usando as palavras que são imediata e óbvia e normalmente entendidas por quem lê. É assim que devemos ler a Bíblia. Vou falar alguns exemplos de tolices de alegoristas, mesmo nos mais populares comentários. Eu prefiro usar a regra de interpretação que veremos. Não recorro muito frequentemente a comentaristas. Não é que eu despreze completamente os comentaristas. Comentário tem dois erros a respeito de comentários que nós podemos ter. Ou darmos exageradamente valor a eles, e todos foram escritos por seres humanos falíveis, outros muito falíveis, outros escravizados a sistemas denominacionais, outros interessados em lucro financeiro. Então, por melhor que seja o comentarista, ele é falível. Ele pode ter 100% de erro, 90%, somente 10% de erro, mas 10% de erro já é muita coisa. Mas outro erro é nunca consultar nenhum comentário. E isso é orgulho demais. É pensar que você é a primeira pessoa a estudar a Bíblia em toda a história. É desprezar que pode ter havido outras pessoas que tiveram um insight, uma percepção melhor do que você. Então a gente deve ficar num ponto de equilíbrio. Em primeiro lugar, a Bíblia. Segundo lugar, a Bíblia. Terceiro lugar, a Bíblia. Quarto lugar, a concordância. Quinto lugar, examinar todos os versículos que falam sobre aquela palavra ou aquele assunto. Sexto lugar, lá para o sexto, sétimo, oitavo, olhe os melhores comentários, principalmente de séculos e séculos atrás. Parece que a época áurea do cristianismo. Talvez tenha sido o século XVII. Então, são melhores do que os novos. Mas vamos ver algumas pérolas de loucura ou tolice em alguns dos mais famosos comentários. Por exemplo, Adam Clarke, comentando Apocalipse 20, versículo 2, é o versículo que diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, isso é, que é o diabo e Satanás,
e o amarrou por 1000 anos. Então Adam Clarke escreve essa pérola de alegoria, de tolice. Diz 1000 anos. Em que esta prisão de Satanás consiste? Quem é que pode dizer? Mais adiante ele diz, sem dúvida, refere-se a um tempo em que a influência de Satanás será bastante restringida e a verdadeira igreja de Deus desfrutará de grande prosperidade e que durará por muito tempo. Mas não é provável que o número 1000 anos é para ser tomado literalmente aqui. Nem ano deve ser tomado literalmente, deve ser tomado simbólica e figurativamente em todo o livro, referindo-se ao livro de Apocalipse. Então ele desmanchou tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo foi amarrado por 1000 anos e o comentário dele faz uns artifícios, usa umas imaginações, umas invencionices, um arrazoado muito censurável para destruir a coisa clara que Deus disse. Toma uma criança, toma qualquer pessoa, toma um recém-convertido, manda ler esse versículo e pergunta por quantos anos o diabo foi amarrado? É de 1000 anos. O diabo foi amarrado literalmente? Deus diz que foi amarrado literalmente. Então é simples assim. O que Deus diz e que faz sentido ser tomado literalmente, vamos tomar literalmente. Não vamos destruir o que Deus diz. Outro comentarista, Matthew Henry, em Apocalipse 11:1, que diz, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Então Matthew Henry faz o seguinte comentário. O templo é a igreja evangélica em geral. Deixou de ser um templo de pedra para ser a igreja evangélica em geral. Continuando, ele diz, seja de modo integrado, seja constituído, como a regra do Evangelho dirige, seja muito estreito ou muito grande, a porta muito larga ou muito estreita. Que tolice! Se ele fosse meu aluno e fosse estudar matemática, e fosse estudar dessa maneira, ou estudar programação, ou estudar algoritmos, ou estudar lógica, e fosse tomar as palavras e mudar, onde diz templo, dizer que é igreja, ele seria reprovado com nota 0. Se fosse um médico que fosse aprender, onde fala na anatomia, ele fosse interpretado de outra maneira, onde esquerdo virava direito, costa virava frente, iria matar muita gente. Não podemos fugir na Bíblia da interpretação literal. Deus sabe escrever, meu pessoal. Se ele quisesse dizer um certo tempo, ele teria dito um certo tempo. Se ele diz 1000 anos, é porque é 1000 anos. Se ele quisesse escrever igreja, ele sabe escrever igreja. Ele não diria templo. Geralmente é chamado JFB, Jamieson Fawcett Brown, comentando Apocalipse 20, versículo 2, que diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele diz, 1000 anos, uma vez que 7 implica misticamente universalidade, portanto, 1000 implica perfeição, seja no bem ou mal. Aí diz que isso foi dito por Tomás de Aquino no capítulo 11. 1000 simboliza que o mundo está perfeitamente levedado e permeado pelo divino. O motivo para isso é que 1000 é igual a 10, o número do mundo, elevado à terceira potência. Ele está dizendo que a mágica do número 1000 é que 1000 é 10 elevado a 3, sendo 3 o número de Deus.
Então a equação, eu terminei, vou parar um pouco aqui de citar esses autores, esses comentaristas, e fazer meu comentário deles. A equação dos alegoristas é que 1.000 igual a 10 elevado a 3. Eu acho estranho como muitos protestantes sempre vivem citando hereges, perdidos, padres católicos que, por essa razão, estão queimando nas chamas eternas do inferno. São Tomás de Aquino, um participante da igreja assassina, da prostituta, grande prostituta de Apocalipse, sendo citada por protestantes e por batistas, é inadmissível. Eu não entendo como alguns até chamam de santos e chamam de pais da igreja. Só falta dizer o resto da verdade. São pais das heresias da Igreja Católica Romana. Olhem, a Bíblia tem 31.175 versículos. Suponhamos que haja aproximadamente 2% deles, isso é, 600 versículos, em que os alegoristas queiram fazer exegese e interpretar, não literal, normal e obviamente, eles queiram, em 600 versículos, eles querem partir de uma ideia preconcebida, humana, e torcer a Escritura para empurrar dentro da Escritura aquela ideia dele, mas que não está na Bíblia. Desses 600 versículos, que eu estou supondo, é um número estimado, talvez em 550 dele, a interpretação literal, normal, óbvia, aplica-se perfeita e imediatamente. E é a única que deve ser adotada. E até um recém-convertido, ou um meninote. Se você der algum tempo, toma aí 20 minutos e interpreta literalmente, ele vai descobrir a farsa, o erro do alegorismo. Então restam 50 versos, que dos 600 que são versos que eles acham problemáticos, terem interpretação literal, nós resolvemos em 20 minutos 550 deles. Restam 50. Nesses 50 versos, em que, primeiro, não fica claro, vamos ser sinceros, mesmo para você, para mim e qualquer crente, mesmo que já tenha alguma experiência, não fica claro que há um sentido literal, normal e óbvio. O verso parece difícil mesmo. Ou então, tal sentido, há um sentido literal e óbvio, mas pareceria ordenar uma coisa que é claramente proibida no resto da Bíblia. Porque se um verso aparentemente me manda matar, aparentemente, mas eu tenho muitos outros versos claros, explícitos, dizendo que é um terrível pecado matar o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o caso está resolvido. Aquele verso um pouco nebuloso que eu tive dúvida, já foi esclarecido pelos versos claros. Ou terceira hipótese, eu estou pegando os 50 versos e dizendo que ele pode se enquadrar num desses três casos. O terceiro é a interpretação literal, chocar-se-ia com verdades axiomáticas incontornáveis, tais como os atributos de Deus. Deus não é o autor do mal e do pecado. Então, outro verso que diz que Deus trouxe o mal em tal cidade, como Nínive, como Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que esse mal é a catástrofe, a natureza punindo aquela cidade pecaminosa. Não é um mal moral, não é o pecado, Deus não é o autor do pecado. Então, somente nesses 50 casos em que a interpretação literal pareceria dar algum problema, é que precisamos das outras regras que se seguirão nesse curso. Então, dos 31 mil e tantos versículos, talvez
somente 50 versículos você vai precisar das outras regras, né? Mas sempre devemos ficar o mais próximo do sentido mais literal, do sentido primeiro que você entende ao ler o versículo, o sentido mais óbvio, mais natural. Enquanto os alegoristas querem ficar o mais longe possível do sentido normal das palavras, enquanto eles querem ficar a 1000 quilômetros de distância, quanto mais longe eles ficarem, eles se acharão mais geniais, mais intelectuais, mais inteligentes e nos chamarão de simplórios, analfabetos e coisas piores. Então aqui terminamos essa primeira parte do capítulo 3 com esse apelo. Vamos entender a Deus da forma mais literal possível. Deus lhe abençoe.